E aí, pai? Porém, manchei, que está escrito. Casou com a moça disse que era virgem. Na hora lá não é virgem. Aí, no caso da porneia, quer dizer, o que é essa porneia? O sexo ilícito dessa moça, nem do rapaz, não vamos cogitar a questão do rapaz, aqui só por legalidade um homem. Estou falando do Velho Testamento. O Velho Testamento. O homem teria o direito de casar com a mulher virgem. Isso não é uma obrigação do homem ser virgem, mas da mulher ser virgem. Então, se a mulher dissesse assim, eu sou virgem, só podia casar com pessoas virgens em Israel. Ela disse então que era virgem e casou, mas no dia da noite ele falou, não é virgem. Então, neste caso da porneia, quer dizer, que ele teve sexo, ela teve sexo antes do casamento, ele dava então, com a dureza do coração dele, ele poderia, não, perdoar, vamos caminhar, mas o coração dele duro, ele teria então, debaixo da lei, Só o homem teria na lei o da direito carta da de carta de divórcio. Só nesse caso. E nesse caso, baseado na lei, Na dureza. não no princípio, mas na dureza do processo. No Novo Testamento, no Novo Testamento, em Jesus, em Cristo, acaba toda essa ideia. Acaba, por exemplo, o divórcio. Tem Acaba serviço essa dos dois. situação da carta de divórcio. Todo mundo na mesma, pai. O jovem, tanto o homem quanto a mulher. Ó, deixa eu ler só o texto aqui, ó. Gente, sabe quem lê o texto? Lê o texto. Deuteronômio 24 não fala assim, ó. Quando um homem tiver esposado uma mulher e formalizado um matrimônio, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que ele reprova, e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Então é logo depois. Logo depois que ele casou, ele viu que era coisa vergonhosa. Então ele teria, mas isso é a dureza do coração. Jesus falou que era a dureza do coração. Não, vou dizer que também, será que Ali é o texto do porque é igual os dois falam do decálogo lá, de baixo, eles foram criando um monte de lei de baixo da coisa. O Senhor veio e deu aquela resumida. Jesus, claro que trabalhou a ideia do princípio. Assim não foi desde o princípio. Deus fez o homem e a mulher, os dois uma só carne, não separe o homem. Ele estabeleceu, claro, o que ele falou. E ele define em casa com Jesus. Agora, nesse ponto aqui, nós podemos ficar a noite inteira explicando esse texto. O fato é, não tem como divórcio do casamento. Não ter um novo casamento. Infelizmente, está ordenado ao homem casar uma só vez. Não está escrito na Bíblia, não. Está lá, fala morrer uma só vez. Mas, porque na verdade o casamento tem uma cláusula que é a morte. Se a morte ele está ligado ao marido, Coríntios 7, 29, 39, enquanto viver. Coríntios 7, 39. E Romanos 7, 1 e 2, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Então a morte é a única forma de ter um novo casamento. Agora, lá em Hebreus fala assim que está ordenado o homem morrer uma só vez. Mas a ordem do casamento é uma vez só também. Não separe. Quem estabeleceu isso? Não separe. Agora, por que Deus não quer que separe? Aí vamos perguntar para saber por que Deus não quer separar. Eu acho interessante quando você começou, você falou que nós somos preparados para o noivo. E o casamento vai tipificar exatamente isso, né? Porque ele quer esse casamento santo. Para o noivo. É uma preparação. Acho que eu vejo que a sequência da Bíblia vai mostrando isso. Né? E o casamento está dentro disso. Não tem jeito de separar. Você não vai separar do noivo. Você não tem jeito de separar do noivo. Separar do noivo vai em pecado. Você está perdido. Vai estar longe. E o casamento está mostrando isso, que o noivo está vindo, você tem que estar com ele. Você tem que estar preparado. Você começou a falar, você tem que estar preparado para isso. Jesus está querendo o quê? Uma virgem pura para um só esposo. Isso é a questão de não separar o casamento. Porque ele está querendo uma família. Quer nos ensinar, né? Gente, já diz qualquer pessoa pode saber que um divórcio não reflete a vontade de Deus. E Deus está nos monarquias também. E Deus não vai aprovar isso. Divórcio, É monarquias, dois aqui, nós vamos ver.
Então, quer dizer, isso afeta a família, os filhos, afeta a autoridade. A gente vê isso nas crianças. Essa situação de autoridade, de perdão. Afeta a autoridade de como que você vai tratar um problema. Não tem que perdoar sem ter Por que está separando? Não, porque ela traiu. Não certo não é perdoar? Ah, eu estou separando porque eu não gosto mais dessa pessoa. Incompatibilidade. Mas cadê o perdão? Cadê o Cristo? Cadê Eu não Cristo? gosto mais dela, não tem que amar o inimigo. Você não consegue amar a mulher que você casou. Então, se você. Foi isso que a tem Poliana jeito de falou Deus. pro pai dela, que ele falou assim, mas vocês não perguntam tanto sobre perdão, por que vocês não perdoam o Jonatas e tal? Ela falou assim, mas é uma questão de perdão mesmo sobre a mulher, que ele tá casando, não tá perdoando o marido dela. Exatamente. Mas porque a pessoa quer o perdão para si. Ela quer não tirar a primeira pedra, mas não quer que não pegue mais. Mas não precisa do perdão, aplica só para ela, pro outro, e senão ela não quer que ensina. Ela tem que perdoar. A verdade é o seguinte, eu não posso perdoar aqui Não tem como eu quebrar aqui uma situação que está errada lá. Eu não Eu vou tentar arrumar uma situação aqui, consertar uma situação que está errada lá. É a Fogo primeira. no apedrejamento da mulher lá. Mas resolveu a situação lá. Chama teu marido, vem cá. Chama teu marido, vem cá. Mas peraí, chamar o marido. Eu não estou querendo saber do negócio do meu marido. Meu marido me largou. Meu marido me deixou. Chama o teu marido. Não, se você não chamar seu marido para estar. Não tem jeito de te Não dar. tem água da vida. Não tem jeito. Se você não colocar seu marido ou sua esposa na relação sua, você está concordando com o divórcio. Então quer dizer, não tem Então, o relacionamento. divórcio tem um problema. Ó, a pessoa quer te atingir, te ofendeu, gente. Aí se você está tipo assim, eu sou uma parte que não tem culpa, eu sou a parte Ofendida. Não, eu sou a pessoa que não culpada, vem falar, vítima. Eu sou a vítima. Mas se você ficar na vítima, você peca do mesmo jeito. Eu estou vítima. Pronto. Não perdoa. Eu tenho direito. Então, um ressentimento. O que aconteceu com a mulher samaritana foi Se isso. continuar sendo vítima, você não perdoa. Vai perdoar. O que aconteceu com a mulher samaritana provavelmente foi isso, porque ela foi deixada. Aí eu sou coitadinha. Não, é conjectura. Aí ela arrumou fome. O mocinho, ela foi deixada 5 vezes. Só que naquela Tá época, difícil. naturalmente, a mulher, eu acho assim, Muitas Foi mulheres deixada uma vez, mas foi deixada todas. Mulher ruim. ela fez a coitadinha dela, que já aconteceu. A gente, isso não dá pra saber, Não, não, peraí. gente. O que importa Conjectura. Mas 5 vezes foi demais. tá gravando. 5 vezes foi demais. Vamos lá em Malaquias capítulo 2, vamos ver aqui. 2:1 fala, agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Para vós outros é este mandamento. Jesus está querendo o quê? Ele quer um reino de sacerdotes. E o conceito para o sacerdote, a obrigação, a lei com relação ao sacerdote era muito grande. O sacerdote não podia envolver com nada do mundo. Não podia, não. Vivia só pro Senhor, né? Esses sacerdotes, eles não podiam trabalhar secularmente, eles viviam só, eles eram a porção de Deus, né? Era um povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, como um presente de Deus. E Deus era o presente deles, era a porção deles. E ele diz assim no versículo 2: se não ouvirdes, e se não puserdes o vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no vosso coração. Como é que é? Deus está falando assim que ele honrar o nome de Deus. E Deus está falando de casamento. Mais à frente você vai ver que é sobre casamento que ele está falando. E Deus falou que ia amaldiçoar, e amaldiçoou já os sacerdotes. 3. Eis que vos reprovarei a descendência. A sua descendência está reprovando. Atirarei excrementos ao vosso rosto. Excrementos ao vosso rosto. Excrementos vossos sacrifícios, para junto destes sereis levados.
Deus está falando que era porcaria, excremento, cocô de bicho, de animal. Excremento é cocô. Quer dizer, no vosso rosto, porque Deus estava com nojo daquele sacrifício que ele estava falando de sacerdote. E Deus está falando de casamento, ao mesmo tempo. Ele complementa, sim, vos lançarei E fora fala da da minha descendência. presença, juntamente com o esterco dos vossos sacrifícios, em vossas caras. Isso, ó. E aí, 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A aliança de Deus, ela continua com Levi. Levi é a tribo de Levi, a tribo de sacerdote. Quando Jesus rasga o véu, quando Jesus é o sumo sacerdote, ele faz um povo, todos os cristãos de sacerdotes. É um reino de sacerdotes. Aqui é um rompimento também com essa caça sacerdotal. Não tem esses caras assim, os pastores, os padres, o clero. Todos são sacerdotes. Todos são sacerdotes. É um reino de sacerdotes. E então essa aliança perpétua dos sacerdotes, perpétua, que fala que é segundo a ordem de Melquisedeque. É o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele fala, sabereis, 4, que eu os enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. 5, a minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu, e temeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca. A injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho. Por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicardes da lei. Parciais e Ele tendenciosos. está falando aqui de casamento, porque antes ele fala, reprovarei a descendência de Levi. A descendência, como que era a tribo de Levi? Era na família. Na família. A importância do casamento, dos filhos, da criação dos filhos, de colocar em ordem a casa. Deus estava falando, era isso. Porque eles foram cativos em Babilônia, o que fez os sacerdotes? Deixaram as mulheres lá e falaram assim, agora estou sem mulher, vamos uma outra. Em Babilônia, com outra mulher. Em Babilônia, o divórcio é normal. É natural. Nós vivemos uma era de Babilônia. Nós estamos em Babilônia. Apocalipse 18, 17, 18 fala de Babilônia. Babilônia concorda com o divórcio. O sistema religioso concorda com o divórcio. É isso aí. Mas quando a gente sai de Babilônia, aqui os profetas de Malaquias é que saíram de Babilônia. Só que eles estão tudo malucos, eles estão tudo alucinados, enfeitiçados, fascinados por Babilônia. E com as mulheres também novas agora. Ele largou a mulher deles e foram caçar as mulheres. Neemias faz uma lista de Esdras, Neemias e Esdras, inclusive, que vai fazendo a lista, os dois, se você for no Velho Testamento, ele vai pegando cada caso específico e ele pega alguns sacerdotes e arranca o cabelo da cabeça deles até, inclusive. Porque eles largaram a sua esposa para casar com outra. E ele manda embora a mulher com os filhos, a mulher desse segundo casamento tem um filho. A mesma coisa quando Deus manda Abraão mandar embora Agar com seu filho. Então, porque a minha aliança, diz o Senhor, que era com Sara, é que no primeiro casamento. Aí vem Malaquias fala assim mais, ó. 9. Por isso também eu fiz desprezível e indignos diante de todo o povo. O que eles deveriam ser? Do conhecimento, guardar a boca, a instrução,
Ele é um testemunho de vida. A vida deles é um testemunho. E a instrução no amor. Mas eles agora estavam desprezíveis. Eles tinham rompido com o testemunho. A vida deles já não era um testemunho. No versículo 10. Olha o que ele diz. Não temos nós todos o mesmo Pai? Espera aí. Ele está falando de um só Pai. Uma família. Nós não nos criou mesmo Deus, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais. Um com o outro aqui está falando é contra a esposa. Judá tem sido desleal e a abominação tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranha. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresentar oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Por que Deus não está querendo aceitar a oferta nem prazer? E perguntais por quê? 14. Porque o Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ele foi testemunho da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. E olha, no qual foste desleal, no qual foste infiel, sendo ela a tua companheira, mulher da tua aliança. Deus está falando aqui de uma coisa tão séria, com relação à oferta, com relação ao testemunho, com relação à honra, o nome do Senhor, a palavra, a instrução de Deus. E ele está falando de casamento. Que eles foram desleais e Deus foi testemunho da aliança que eles fizeram com a mulher, com a sua esposa, da sua mocidade. Mas o quê? Por que Deus está criando? Olha, não fez o Senhor um dos dois, ele não fez um só, uma só carne? Mesmo havendo neles um pouco de espírito, porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Ele queria uma descendência pura, santa, um povo santo e abençoado, um povo escolhido, separado. Ele buscava a semelhança que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos. Que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, o repúdio, o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, cedeis. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Olha para você ver, ele está falando de sacerdote. É para nós. Claro, o Senhor é testemunho do casamento. Testemunho do casamento. Ele é o que fez o casamento. Ele é que o pai, ele cria uma descendência. Você quer saber como é que afeta uma situação de divórcio os filhos? Claro que afeta. Por exemplo, você tem um filho que não tem ali, você não tem ingerência no filho. Há pais que não conseguem dar. Como é que ele pode dar algum ensino para o filho? Um pai que não tem o conceito do Senhor. Porque no Senhor resolve esse problema, tá? O Senhor resolve. Mas há casos que até com eles é difícil. Precisa de ajuda. Tá certo? Por exemplo, você teve um filho, uma filha, no caso, né? Que você não consegue ter uma ingerência. Porque falta o relacionamento. Porque não tem essa referência. Um pai, por exemplo, que deixa, né, Lázaro? Por exemplo, um pai que larga, que não preocupa com a família, que não deixa a família, que não, com que autoridade ele pode ensinar e mostrar? Você compreendeu? O que acontece? Então, no divórcio, rompe esse princípio de autoridade, rompe o princípio de aliança que Deus fez, rompe aquilo que Deus fez e ensinou. Só Cristo entra. Realizou. Agora, quando entra Cristo, Cristo quem quiser fala, vai e não peques. O coração não pode estar em pecado. Chama teu marido.
chama até o marido, e vem cá. Quando morre, né, logo, a justificativa única para o caso do outro casamento é a morte, né? Aí a pessoa não tem ressentimento do filho, aquela boa lembrança da mãe, aquela coisa toda. Agora quando a pessoa larga, né? E é abandonado o filho, exemplo, fica aquilo ali, a pessoa fica assim, até o filho é prejudicado, né? Sente aquele abandono, ele sente, se o pai morreu, ele não sente nada. Mas se o pai abandona para buscar outra, ele tem aquela ferida forte, aquela coisa pesada, que ele complica a vida toda de repente, fica rebelde, e dá problema da pau, né, diz os outros, da pau. E ele fica com aquela coisa, aquele ressentimento forte. Até mesmo meu pai, porque minha mãe morreu. Mas ele, de alguma forma ou de outra, deixou a gente e foi atrás da mulher, investiu toda a vida dele na mulher. E deu isso aqui de atenção para nós. Pequenininho, uma questão assim, só para dizer que abandonou totalmente. Dava uma assistência financeira pequena e morava em outra cidade. E nós éramos 10 filhos. Ele deixou os filhos para ficar com E a mulher não queria a gente de forma nenhuma. Não queria nem papo. E ele cuidou dos filhos dela. Então, assim, aí, querendo ou não, meus irmãos hoje, ele está doente. Não se E sente na responsabilidade. não se sente tão Isso é até envolvido. bom colocar isso aqui, que até vou ler um texto tão baseado nisso. envolvido na afetividade, e nem tem o interesse, nem não se sente responsável por retribuir A questão de referência da família, né? esse afeto que não recebeu. Do pai e tal. Lá em Coríntios 7, tem uma coisa assim no capítulo 10, que é sobre esse assunto. Fala assim, no capítulo 10. Não, 7:10. 7:10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Então Paulo, tipo assim, que a questão do casamento é uma ordem do superior. Total, tribunal superior, pleno, o cetro de equidade, o Senhor ordena. Então, tipo assim, ele falou um negócio assim, ó. Eu estou ensinando, eu tenho o Espírito de Deus, eu falo um negócio, mas agora o Senhor ordena, o Senhor está falando. Não eu. Não eu, o Senhor ordena. Que ele ordenou que é o princípio, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Quer dizer, o Senhor ordenou isso? Como que ele tem essa base teológica que resolvida na vida da igreja? Ele coloca uma coisa tão clara e simples. Se vier a separar, não tem jeito. Há casos que se aparte, que apartou, que não se case. Ou que a pessoa pode se deixá-lo. Ele pode deixar. Então, mas que não se case. Agora, como é que Paulo recebeu isso do Senhor? E ele está... Por que Paulo está falando esse assunto aí também? Porque em Coríntios tinha um problema seríssimo com relação ao casamento. Ele está tratando um problema que acontecia até agora. Um rapaz teve relação sexual com a madrasta, no capítulo 5. No capítulo 5, ele teve que resolver um problema que um filho pegou a mulher do pai. E a igreja começou a concordar com isso. Paulo manda expulsar ele, entregar a Satanás aquele rapaz. Paulo fala assim, seja entregue a Satanás. Tratando o problema do casamento. No capítulo 6, ele trata dessa fornicação clara. Ele fala assim, se você faz, olha, Deus vai destruir tanta comida como o estômago, que está falando fugir da prostituição, da impureza sexual. O domínio que tem. Da impureza sexual. E fala, se você tem uma só carne com a prostituta, se você tem uma relação sexual com a prostituta, você faz uma só carne com ela. Capítulo 6. E no 7 ele trata claramente do casamento. Olha, é bom que não toque a mulher, mas cada um tem a sua própria mulher, falando do casamento. E o capítulo inteiro falando do casamento. E no 10, eu estou pegando aqui o 10, se você quiser ler o capítulo 7, você vai ver, que é sobre o casamento. E ele dá algumas sugestões, a situação é difícil, é melhor você ficar do jeito que eu estou.
que eu estou solteiro, que eu cuido das coisas do Senhor. O casado cuida de agradar a sua esposa, que a mulher ela deve ao marido e o marido à mulher. É uma dívida, que o casamento é uma dívida que não tem poder nem no seu próprio corpo. Que dirá divorciar? Paulo nunca ia dar essa ideia do divórcio. E aqui está tão claro que ele falou assim, ó, se não tem jeito, separou, que não se case. Quem ordenou foi o Senhor. Qual que é esse texto, Ted? Coríntios 7, versículo 10. Ora, aos casados ordena, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Por que ele toca só uma 10, 11. Se, porém, vier separado, depois ele fala do homem também. O marido não se separa. Não, que reconcilia, ou e que o marido não separe da sua mulher. Aí tem marido que não entende. Mas lá na frente eu vou ter que ele fala assim, ó, porque a parte ou não,